Estamos vivendo tempos difíceis, mas a palavra de Deus diz que nós viveríamos tempos difíceis, mas nem por isso nós estamos aí amedrontados, nem por isso podemos perder o controle daquilo que Deus colocou nas nossas mãos, e sabemos que é um Deus poderoso, que nos guarda, nos protege e nos fortalece todos os dias da nossa vida. Eu creio no poder sobrenatural de Deus, eu creio em algo poderoso de Deus sobre a nação brasileira, sobre o mundo, porque Deus, como foi falado aqui, Ele está no controle de todas as coisas. Eu creio que Ele não perdeu o controle, eu creio que é algo sobrenatural e que Deus quer falar comigo e com você. Precisamos ficar atentos aos sinais. A Bíblia nos ensina isso. A Bíblia nos ensina que a gente precisa estar vendo os sinais que estão acontecendo no mundo. Sabemos que Jesus está voltando, que Jesus está às portas, e nós precisamos, como igreja do Senhor Jesus, aqui na terra, pregar o Evangelho, pregar a salvação, como foi dito aqui pelo pastor Jaime. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, se você nunca recebeu Jesus como seu Salvador, você possa voltar aos caminhos do Senhor, você possa aceitar Jesus como seu Salvador. É simples falar, é simples você estar aí recebendo Jesus como seu Salvador. É só crer, é só declarar que Jesus é o Senhor da tua vida, que Ele vai cuidar de você, para que Ele possa entrar no seu coração, que Ele vai perdoar todos os teus pecados e Ele vai escrever teu nome no livro da vida. Se você decidiu por Jesus, se você está aí nos assistindo e decidiu por Jesus, agora você escreva aí: eu decido por Jesus. Eu creio que Deus vai invadir esse lugar aí. Eu creio que Deus está aí onde você está. Ele não esqueceu de você, creia nisso. Vou ler aqui a palavra do Senhor em 2 Pedro. 1 Pedro, capítulo 5, o versículo é 8. Primeiro livro de Pedro, capítulo 5, versículo 8. A palavra de Deus diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Vou ler de novo: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Olha só a palavra do Senhor, que diz que o nosso inimigo, ele anda ao nosso derredor, procurando quem ele pode derrotar, quem ele pode devorar, quem ele pode destruir. Se ele está procurando, tem gente que ele pode alcançar, mas tem pessoas que ele não vai poder alcançar. Aqueles que estão firmes na presença do Senhor, aqueles que estão preparados para enfrentar as maiores adversidades. O diabo, ele fica colocando a principal coisa na nossa vida, que é o medo. O medo nos tira do nosso raciocínio. O medo nos deixa paralisado. O medo não deixa nós pensarmos, raciocinarmos. O medo, às vezes, não deixa nós louvarmos ao Senhor. O medo não deixa você ler a Bíblia. O medo não deixa você vir para a igreja. O medo não deixa você sair de casa, mesmo você estando solto. O medo te aprisiona. E o medo foi espalhado. O medo está espalhado no mundo inteiro. Quando nós lemos que haveria um controle mundial, as pessoas riam quando nós pregávamos isso. As pessoas não entendiam como poderia acontecer isso. Mas nós vemos que hoje o mundo inteiro está parado. O mundo inteiro está controlado. Pobre ou rico, japonês, brasileiro, qualquer raça tem que usar máscara. Não importa a nacionalidade. Nós estamos sendo controlados, e a Bíblia já dizia isso.
Isso não é novidade para aqueles que leem a Bíblia, para aqueles que estudam a Bíblia. Nós vemos que é jogado o medo e o medo nos paralisa. O medo nos traz uma insegurança grande na nossa vida. Eu não sei qual o medo que tem parado em você, que tem parado você. Eu não sei o medo que tem deixado você aí afastado da fé que Deus coloca na sua vida. Nós temos que saber que o diabo está ao nosso derredor, como lemos aqui, e ele está procurando quem ele possa devorar, tragar, quem ele possa estar aí destruindo. Mas como eu falei, tem pessoas que não serão destruídas, porque nós não podemos lutar contra o medo com armas normais. Não adianta te dar para você coisas para que você possa destruir aí o medo, para que você possa estar aí destruindo aquilo que está hoje te paralisando, porque o medo é um espírito, e a palavra de Deus diz que nós devemos lutar contra o medo. O medo é um espírito e você não consegue destruir ele dando um tiro nele, batendo no medo, fazendo qualquer coisa contra o medo, porque o medo é um espírito e você não consegue fugir, você não consegue estar longe aí de estar se afastando do medo, porque se o medo te pegar, se você pegar um avião, pegar um ônibus, pegar um carro, ir para qualquer lugar, sabe o que vai acontecer? O medo vai te acompanhar, porque ele é um espírito e você não consegue se afastar desse espírito. Mas Deus é espírito. E importa que aqueles que o adorem em... Alô? Glória a Deus. Importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. O medo sempre foi colocado para que a gente possa estar sendo tragado, porque o medo, nós vemos que ele vem para nos paralisar. O leão está ao nosso derredor, ele ruge. Sabe o que acontece quando o leão ruge na selva? Sabe o que acontece quando o leão ele dá o seu grito no meio da selva? Até os animais que têm a possibilidade de escapar, eles ficam paralisados diante do rugido do leão. Eles não conseguem sair porque eles ficam paralisados, eles ficam com medo. E mesmo que eles possam correr, mesmo que eles tenham habilidade de escapar, eles não conseguem pelo rugido do leão. E eu venho te falar, você não pode impedir o rugido do leão, mas você pode deixar que ele não venha te intimidar. Nós não podemos se intimidar com o rugido do leão. Ele vem hoje para dar medo na nossa vida. Hoje ligamos a televisão e estamos com medo, porque tudo está acontecendo, as pessoas mais e mais estão aí sendo contagiadas, as pessoas estão morrendo. Nós ligamos a televisão e ao mundo inteiro noticiando essas coisas, e esse medo vem para nos alojar, para nos intimidar. O leão está rugindo, e o leão ruge, mas ele não pode te intimidar. Se você estiver firme no Senhor, se você souber quem é o teu Deus, porque se você tiver medo, o primeiro rugido do leão vai te paralisar e ele vai poder te devorar. Quando o medo nos atinge, quando as coisas vêm sobre nós, nós precisamos saber quem nós somos em Cristo Jesus. Quem nós somos em Cristo Jesus. Porque o leão está aí, ele está rugindo hoje, ele está rugindo para todos os lados. Quantas pessoas desistiram, quantas pessoas deixaram a fé por causa do rugido do leão, porque não sabe quem são em Cristo Jesus.
porque perderam a esperança, perderam a sua fé e não deram atenção à palavra do Senhor. Quando nós estamos na presença do Senhor, nós sabemos quem nós somos. E é interessante que hoje nós temos a concepção de que Deus nos fez como ovelha. Eu e você somos ovelhas do Senhor. Ele não nos comparou com leão, com girafa, com tigre, com onça. Não, Ele nos comparou como uma ovelha. Ovelha é frágil. A ovelha, ela é vulnerável. A ovelha, ela tem poucos dentes. Sabia que a ovelha tem poucos dentes, ela come. Mas a ovelha, ela está ali quietinha. Ela é vulnerável. E a palavra de Deus diz que Ele nos lançaria as ovelhas em meio de lobos. E nós somos cercados por lobos. As ovelhas do Senhor estão no aprisco. Nós sabemos que nós somos ovelha e muitas vezes nós queremos ser leão na nossa vida. Eu queria ser leão, porque às vezes dá vontade de ser leão. Pelo menos você tem dentes para morder alguém. Se você é um leão, você tem chance de você reagir quando a pessoa vem sobre você e você falou mal de você. Você pode estar reagindo sobre isso. Você fala, por que você falou isso? Quem tem o direito de você falar isso sobre mim? Então, mas nós somos ovelhas. Nós somos vulneráveis. Nós somos pessoas que somos considerados ovelhas aqui na terra. Ovelha depende do seu pastor. E nós precisamos saber quem é o nosso pastor. Quem tem sido o seu pastor? Quem tem sido o meu pastor? E se nós somos ovelha, nós precisamos saber como nós vamos se dirigir. E Deus nos fez ovelha para que a gente pudesse obedecer, para que a gente pudesse estar sendo guiado pelo nosso pastor, para que a gente não saia de um lado para o outro, mas que nós possamos estar sendo orientado pelo pastor. E nada mais de falar do Salmo 23. A pessoa que mais entendia de ovelha foi Davi. No seu Salmo 23, ele diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consola. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice se transborda. Certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Olha só, Davi, ele entendia o que era ser pastor e o que era uma ovelha para ele. Davi, ele cuidava de ovelhas. Ele foi rejeitado pelo seu pai, ele foi rejeitado pelos seus irmãos. Ele tinha uma profissão de estar pastoreando as ovelhas do seu pai. Então, quando ele fez esse salmo, ele sabia a dificuldade de estar ali pastoreando. Ele sabia aquilo que era ser ovelha e aquilo que era ser pastor. Ele cuidava. Uma ovelha, quando nasce, você tem que cuidar dela, você tem que encaminhá-la para que ela possa estar sendo amamentada logo quando ela nasce.
Quando ela nasce, ela tem que ser lá direcionada para que ela possa ser amamentada. Ela tem que dar os primeiros passos, e o pastor, ele ensina a ela dar os primeiros passos, porque ela começa a cair, as suas pernas ainda estão fracas, e o pastor vai direcionando ela para que ela possa estar ali caminhando, para que ela possa estar aprendendo a andar. Davi sabia de tudo isso. Davi sabia quem era o pastor. Por isso, quando ele fala aqui, olha, o Senhor é o meu pastor. Eu posso ser ovelha, mas eu sei quem é o meu pastor. Jesus falou: eu sou o bom pastor. Jesus é o nosso bom pastor. E se nós ouvirmos o rugido do leão, nós vamos ficar intimidados, nós vamos ficar acuados, se nós não soubermos quem está cuidando de nós, quem nos protege, quem é o nosso pastor que enfrenta qualquer coisa para salvar uma ovelha. Davi enfrentava qualquer adversidade. Davi enfrentou um urso, enfrentou um leão pelas suas ovelhas. Imagina Deus, se ele não está enfrentando todas as adversidades, todas as potestades celestiais para proteger a nossa vida. Creia que Deus está protegendo a sua vida. Não se intimide com o rugido do leão, ele está rugindo, mas nós estamos protegidos por Deus. Ele está procurando quem ele possa tragar, quem ele possa estar ali, vendo que está enfraquecido, porque é sempre assim. O leão, quando ele ataca uma manada, ele vê quem está fraco, quem está se distanciando da manada. Não se distancie da presença do seu pastor. O Senhor é o meu pastor. Se o Senhor é teu pastor, nós vamos estar aí acuados com medo? Não, porque o medo vai te intimidar, mas nós temos que ser cautelosos. É claro que nós temos que ser cautelosos. Intimidação é uma coisa, ser cauteloso é outra coisa. Se você está na presença de Deus, é claro que com essa pandemia nós precisamos ser cautelosos. Hoje, usar máscara, passar álcool em gel, fazer tudo o que está aí sendo os protocolos. Não temos ajuntamentos, não temos aí agrupamentos com pessoas. Nós precisamos estar cautelosos, mas nós não podemos estar intimidados, parados, achando que agora o leão está rugindo e nós vamos perecer. Não, nós não vamos perecer. Nós podemos ver o caos que está acontecendo. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Essa é a palavra do Senhor, porque o Senhor é meu pastor, Ele está aí, me protegendo, me guiando, me dando orientação. Porque quando eu sei que o Senhor é o meu pastor, que nem Davi fala que, olha, você imagina, ele ficava no campo, ele ficava no tempo, na escuridão, na chuva, na tempestade, nos dias frios, nos dias quentes, nas noites sombrias, isolado de tudo, sabendo que o seu pai e seus irmãos deixaram ele de lado. Mas sabe o que ele fazia? Ele fazia poesia no meio daquela solidão dele. As maiores poesias de Davi foi feito ali, sozinho. Ele cantava porque ele sabia quem era o seu pastor. Ele fazia esses poemas maravilhosos que nós lemos aqui na Bíblia, os salmos, porque ele sabia quem era o pastor dele. O leão estava rugindo, mas ele tinha fé. Se o leão está rugindo na sua vida, eu não sei qual o rugido que o leão deu. Se foi o desemprego, se foi a doença que bateu na tua porta, se é o câncer, não se intimide, porque você não pode lutar, mas o meu pastor, o nosso pastor, ele vai pelejar por você. Porque tem coisas que eu e você não podemos enfrentar, tem coisas que eu e você não podemos lutar. Por isso que ele nos comparou como ovelha, porque não é para nós lutarmos, é para nós confiarmos no Deus Todo-Poderoso da nossa vida. É para que a gente fale, olha, eu tenho um pastor,
e nada vai me faltar. Não vai me faltar proteção, não vai me faltar amor, não vai me faltar cuidado, não vai me faltar provisão. Posso ter acontecido todas as coisas, e pode apertar mais, pode o leão rugir mais alto, mas eu sei em quem eu tenho colocado a minha fé. Deixa eu te falar uma coisa: desde que o mundo é mundo, o diabo veio para matar, roubar e destruir. E ele veio para colocar o quê? Caos na terra. Ele veio para colocar medo em você e em mim. Ele veio para colocar medo em nós. Mas graças a Deus que nós temos um pastor, e se nós confiarmos no nosso pastor, eu e você temos vida eterna. Nós temos a esperança de uma vida muito melhor em Cristo Jesus. Nós temos um pastor poderoso que nos guarda, nos guia. Por isso que Davi, ele fala com tanta ênfase aqui, porque ele sabia o que era ser pastor, ele sabia o que era uma ovelha. Nós precisamos saber quem é o nosso pastor, o que está aí intimidando a sua vida, o que está te paralisando hoje. Comece a declarar: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor, e o medo não vai me parar. O diabo veio para colocar medo. O diabo não veio para pegar o seu dinheiro, para pegar a sua casa, para pegar o seu emprego, a sua empresa. Ele não precisa disso, mas ele destrói essas coisas para te colocar medo. Ele veio para colocar medo. O terrorismo é assim. Quando destruíram as 2 torres gêmeas dos Estados Unidos, eles não estavam interessados em destruir aquelas torres simplesmente: eu quero destruir a torre porque eu vou ganhar dinheiro, eu quero destruir a torre porque eu vou matar gente. Não, eles queriam pôr medo em todo cidadão dos Estados Unidos, porque as pessoas ficaram com medo, e o medo se instalou, e hoje o medo está se instalando no mundo inteiro. Mas como eu falei, o leão pode rugir, mas eu sei quem é o meu pastor. Você sabe quem é o seu pastor? Se você sabe quem é ele, se você confia nele, não deixe que o rugido do leão venha te intimidar, não deixe que o rugido do leão venha te paralisar. Creia em Deus, creia no poder do teu pastor. Eu sou o bom pastor, ele fala isso. E onde está o nosso pastor? O nosso pastor está pode estar numa rocha. Quando eu tenho sede, vai sair água daquela rocha. Quando eu tenho fome, vai descer maná do céu para me alimentar. Eu não vou passar necessidade, porque Deus vai me dar a provisão que eu preciso todos os dias da minha vida. Porque se o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele vai estar, olha só o que ele fala aqui: ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele me faz repousar. Você já imaginou isso? No meio do caos, no meio da maior confusão, o maior rugido do leão, eu e você podemos deitar, mas podemos repousar. Se você está aí no seu sofá, deita aí e repousa. Repousa. Se você não dorme, meu irmão, repousa. Deita aí e dorme assim, ó. Dorme. Ele me faz repousar. A palavra do Senhor diz que Ele faz repousar. Qual é o medo? Que você não está dormindo à noite. Qual o medo que está fazendo você perder o sono à noite? Qual o medo que lançou sobre você e você hoje não consegue deitar? E a palavra de Deus, olha só o que Ele faz: Ele me faz repousar. Pode estar rugindo o leão, pode estar acontecendo o que for nesse mundo, as águas se embravecerão, o mar vai estar rugindo por todos os lados. Eu vou repousar, porque eu tenho um pastor. Ele me faz repousar. Eu perdi o emprego, mas Ele me faz repousar. Eu estou doente, mas Ele me faz repousar.
Eu estou com dificuldade, mas Ele me faz repousar. Eu estou com medo, mas Ele me faz repousar. Eu preciso acreditar nesse Deus, nesse Senhor que o Davi fala, que olha, Ele é o meu Senhor, Ele me faz repousar. Repousa no Senhor. Deita, se você está do teu lado aí, do lado de alguém aí, hoje em família aí, fala, pode deitar, pode repousar, pode repousar, pode repousar, pastor, pode repousar. Está rugindo o leão? Está rugindo? Deixa rugir. Deixa eu te falar uma coisa, o diabo se movimenta no seu medo. Quanto mais medo ele colocar em você, mais ele vai se movimentar, mais ele vai te trazer coisas para que você fique com mais medo. Agora eu venho te falar, Deus se move na nossa fé. Tenha fé em Deus, tenha fé no nosso pastor. Ele é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor, e eu tenho fé, e eu vou continuar me movimentando em nome de Jesus. Começa a se movimentar aí na sua sala, não pare, começa a se movimentar. Você está parado, começa a se movimentar, vai para lá, vai para cá, começa a se movimentar. Não deixa o diabo colocar medo que vai te parar. Ele se move no teu medo, por isso que o medo veio agora. Por isso que o medo veio para que a gente pudesse estar parado. E agora estão com medo porque está perseguindo a igreja. A igreja é perseguida desde que foi fundada a primeira pedra. Jesus fala isso. Colocarei a minha ovelha no meio de lobos. A igreja já estava perseguida por lobos desde quando foi construída aqui na terra. Agora, o vírus, nós convivemos com o vírus o tempo todo. O vírus não é uma novidade. O vírus veio desde quando o homem pecou no jardim do Éden, trouxe doença, trouxe maldição, trouxe todas as coisas ruins para cá. Eu falei, o medo, o rugido do leão, não pode te intimidar, mas nós precisamos ser cautelosos. Se você é diabético, você não pode estar bebendo uma Coca-Cola, certo? Você toma um suco e fala, eu tenho um Deus poderoso, eu confio em Deus, mas eu vou tomar um cafezinho sem açúcar hoje, porque eu confio em Deus, eu estou cauteloso, mas esse medo não vai me parar, essa doença não vai me parar, essa doença não vai deixar com que eu fique para baixo, não. Eu estarei caminhando, eu estarei enfrentando. Olha só, ele fala assim, e me faz deitar. Como eu falei, deita aí, meu irmão, deita, repousa, repousa na presença de Deus. Ele me faz repousar em pastos o quê? Verdejantes. Deixa eu te falar uma coisa, por maior caos que possa estar, Deus vai te fazer pastos verdejantes. Ele vai te sustentar. Não vai faltar alimento, não vai faltar nada na sua casa. Creia nisso, creia que Ele vai fazer você deitar em pastos verdejantes. Você pode ver os pastos verdejantes na sua vida. Eu estou agora com problemas na minha empresa, agora perdi meu emprego. Ei, Deus tem pastos verdejantes para você, na pior situação que você possa estar passando. Agora eu estou doente, Deus vai te fazer pastos verdejantes. Ele vai te prosperar nesta terra, Ele vai prosperar você nesta terra. Creia nisso, creia que nós temos um Deus poderoso, Ele é o nosso Senhor. Olha só o que Ele fala aqui, refrigera a minha alma e guia pelas veredas da justiça. Por isso que nós somos ovelha, para que a gente não toma decisão sem consultar o nosso pastor. Quantas pessoas não consultam seus pastores e tomam as suas decisões? Quantas vezes você foi tomar decisões e não deu certo? Sabe por quê? Porque o pastor, o seu pastor, o nosso pastor, ele está nos guiando.
pela justiça. Ele não está deixando nós nos desviarmos. Mesmo que você tenha tentado cair, sair do lugar, Deus coloca você no lugar de novo. Deus faz você andar na justiça. Olha só, Ele vai te guiar pela justiça, pelo aquilo que Ele tem de melhor na sua vida. Ele vai te guiar. Creia que Ele está te guiando. Não faça nada sem consultar o nosso pastor, porque Ele vai nos guiar pela justiça. Então nós precisamos andar. Olha, você precisa andar. Você está tentando andar para cá, Deus te coloca para lá. Então você começa a andar. Começa a andar. Começa a andar, porque Ele está te guiando. E Ele vai te levar a pastos verdejantes na sua vida. Mas se você for ovelha teimosa e querer sair para cá, para lá, saiba que tem lobos querendo uma oportunidade para te devorar. Mas se você estiver no aprisco do Senhor, se você estiver na orientação do nosso pastor, você vai andar, mesmo se equilibrando, mesmo às vezes tentando cair aqui, cair ali, fazendo coisa errada, mas Deus vai sempre estar caminhando você. Sempre Deus vai estar te orientando. Creia nisso. Davi fala assim: olha, eu sei que Ele vai me guiar pelas veredas da justiça. Ele vai refrigerar a minha alma. Quando eu tomo uma decisão que está na presença de Deus, eu tenho a minha alma tranquila, eu tenho paz, eu tenho tranquilidade. Ele vai refrigerar. Sabe o que é refrigerar a sua alma? Quando você está na maior angústia da sua vida, quando você está no pior momento, Ele vai te direcionar. Às vezes quando você perde a razão, quantos de nós já não perdemos a razão, falamos o que não queremos, mas Deus fala: vem cá filho, anda aqui, anda na minha justiça. Não faça isso, não faça isso, anda na minha justiça. Não, vai para lá, ali tem lobo, ali tem leão. Então anda na minha justiça, anda na justiça do Senhor, e você vai ver grandes coisas Deus fazendo por você. Pode o leão rugir, pode estar rugindo cada dia mais forte, mas eu tenho o meu pastor. Olha só, aqui Ele fala: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Olha, eu estou andando, tem minha sombra aqui, ó. Está vendo minha sombra? Você não pode ver minha sombra, porque você está aí em casa. Mas tem uma sombra aqui, porque eu estou ali, a luz está aqui. Olha a minha sombra aqui. Eu posso andar no vale da sombra da morte, mas se eu chegar perto do pastor Jaime aqui, perto do pastor Jaime com a minha sombra, e falar: sombra, só com o pastor Jaime, minha sombra vai socar o pastor Jaime? A sombra vai conseguir socar o pastor Jaime? A sombra vai conseguir abraçar o pastor Jaime? Não, a sombra é sombra, ela não faz nada. Então por que você está com medo? É sombra. Ainda que eu andasse pela sombra, é figurativo isso, é uma metáfora. Ainda que eu andasse pela sombra, não é uma realidade, não é uma realidade, é sombra, é só uma sombra. Porque aqueles que estão em Cristo Jesus e que têm o Senhor como nosso pastor, nós temos vida eterna. A morte já não está dentro mais de mim, porque eu tenho vida eterna, porque eu vou viver eternamente com o meu Senhor. Então é sombra, é sombra. A palavra de Deus diz que a último inimigo do homem a ser derrotado é a morte, e a morte será derrotada. Ela foi derrotada na cruz do Calvário, ela já foi derrotada na cruz do Calvário, mas ela vai ser a minha redenção, a sua redenção, porque eu e você vamos morar eternamente com Jesus Cristo. Então, se a sombra da morte é sombra, ela não pode te fazer nada, meu irmão. Ela nunca vai te fazer nada, porque você tanto teme. Quantas pessoas hoje estão temendo?
E se eu pegar Covid, eu vou morrer? É sombra da morte. A sombra da morte está por aí. A sombra da morte está lá fora. Quantas pessoas não estão saindo? Quantas pessoas estão presas? Porque estão com medo da sombra da morte hoje. Como eu falei, quanto mais medo você tiver, mais o diabo se move. Mas quanto mais fé você tiver, mais Deus se move para você. Tenha fé, não perca a sua fé. Não sei o que você pode estar passando. Não sei qual o medo que veio sobre você, porque hoje está difícil assistir televisão, você abrir o seu celular. Toda hora pessoas, pede oração, porque a pessoa está com Covid, ou pega de oração, pessoa tal pegou Covid, pessoa tal pegou Covid, e nós estamos vendo, e isso vai entrando dentro de nós, e às vezes você está até aí com medo, deita na cama e você começa a sentir falta de ar, porque o medo pegou em você. Você começa a ter sintomas sem ter doença nenhuma, que a sombra pegou você. Mas eu vim te falar que o nosso Deus é poderoso, Ele vai te livrar hoje em nome de Jesus. Olha só que ele fala aqui, Davi fala algo extraordinário: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Não temerei mal nenhum. Não temerei mal nenhum. Repita comigo: não temerei mal nenhum. O leão está rugindo, não temerei mal nenhum. Estão sendo todo mundo mandado embora, não temerei mal algum. Todo mundo está ficando doente, não temerei mal algum. Eu não vou temer mal algum na minha vida. Davi aqui, ele estava falando: olha, o leão está rugindo, o urso está vindo pegar as ovelhas, não temerei mal algum na minha vida. Olha, está batendo a porta, as pessoas estão aí se adoecendo, todo mundo lá ao teu redor está adoecendo, não temerei mal nenhum. Olha, o câncer alojou, fui diagnosticado, não temerei mal algum. Lembra, eu e você somos ovelha, não podemos lutar contra essas coisas. Nós não podemos ter armas, nós não podemos aí, Deus me dá uma calibre 12, Deus me dá aí uma arma poderosa. Nós não podemos fazer isso, porque tudo é espírito. O medo é espírito, como eu falei. Você não pode matar o medo, você não pode atirar no medo, explodir a cabeça do medo, você não pode. Você tem que pôr a tua fé no nosso pastor. E aí você pode repetir comigo: não temerei mal algum na minha vida. Eu não vou temer se as coisas estão aí não dando certo, se as coisas estão hoje indo de mal a pior. Eu não temerei mal algum, porque eu estou sendo cuidado pelo meu pastor. O meu pastor é que me guia, o meu pastor é que me protege, o meu pastor é que direciona as minhas coisas. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, como eu falei, e o cajado, e o bordão e o seu cajado me consola. Sabe por quê? Porque quando os inimigos vierem, quando o leão vier, quando o lobo vier, ele com o seu cajado vai me proteger e me guardar, porque o seu cajado me consola, e o seu cajado me faz guiar, mesmo que esse cajado venha para mim, eu sei que eu estou sendo orientado. O cajado vai me resgatar, o cajado vai me restaurar, mesmo que eu tenha caído, mesmo que eu tenha tropeçado em alguma coisa, eu sei que Ele está pronto para pôr o seu cajado e me resgatar, e me restaurar. Deus quer restaurar a minha vida, quer restaurar a sua vida, Ele quer restaurar a sua fé de novo, Ele quer restaurar o seu ministério, Ele quer restaurar tudo aquilo que Ele colocou nas suas mãos, Ele quer te restaurar hoje. Creia, Deus está aqui para te
restaurar novamente, para que a sua fé volte, para que você volte a pregar a palavra do Senhor, para que você fale do amor de Deus, para que você fale do nosso pastor. Ele quer te restaurar. Não deixe que as dificuldades, os problemas e o leão rugindo ao nosso derredor venha nos tragar. Não deixe que o medo venha te paralisar. Não deixe. Tenha fé em Deus. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Não vou temer mal algum. Repita comigo: não temerei mal algum. Amanhã você acorda, coloca no teu espelho: não temerei mal algum. Coloca no painel do teu carro: não temerei mal nenhum. Coloca na tua empresa: não temerei mal nenhum. Coloca na cabeceira da tua cama hoje: não temerei mal nenhum, porque eu vou deitar e vou descansar. Quando o sono não vir até você, quando você tiver com insônia aí na sua casa, quando você deitar e o medo começar a alojar na sua cabeça e você começar a aí ficar desesperado, você só leia: não temerei mal nenhum. Repita comigo de novo: não temerei mal nenhum. Não temerei as notícias, não temerei o rugido do leão, não temerei nenhum mal sobre a minha vida. Eu não vou temer nenhuma coisa, porque eu sei que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Olha só o que ele fala aqui, ó: ele vai me preparar uma mesa na presença dos meus adversários. Ele unge a minha cabeça com óleo e meu cálice se transborda. Tem uma história que diz que a ovelha que é meio rebelde, o pastor coloca óleo na cabeça dela, porque ela vai em lugares onde tem serpentes, às vezes cobras que podem morder ela. Então o que acontece quando ela fuça ali naquele lugar que não pode ir, e se a cobra vir, aquela unção daquele óleo, ela repele, ela vai repelir as serpentes ali, mesmo que ela coloque o focinho em algum lugar que não deve. Saiba que nós temos a unção de Deus sobre a nossa vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Nenhuma serpente vai chegar perto de mim, nenhum mal sucederá na minha casa. Eu creio nisso, eu creio. Eu tenho fé, porque quando eu tenho fé, como eu falei, Deus se movimenta na minha fé, Deus se movimenta na sua fé. Creia nisso. Você vai poder preparar uma mesa perante os seus inimigos, seus adversários. Você vai poder desfrutar das coisas que Deus tem para a nossa vida. Não deixe que o medo te pare, não deixe que o leão fique rugindo, não deixe que o leão fique te intimidando, porque, como eu falei, o rugido do leão você não pode impedir, mas a intimidação você pode. A intimidação você pode. Você não pode deixar, você não pode parar o rugido do leão, mas o medo você pode parar. Creia nisso, porque Deus vai se movimentar na minha fé e na sua fé. Quanto mais fé nós temos, a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que o adorem, eles chegam perante Deus com fé. Nós somos salvos pela fé, que não é um dom nosso, mas é um dom de Deus que vem sobre as nossas vidas. Por isso nós somos salvos, porque nós cremos em tudo que Jesus fez na cruz do Calvário. Não vamos deixar que o leão venha rugir agora nesses tempos. E deixa eu te falar uma coisa: você que está aí, você que está me assistindo, saiba de uma coisa: Deus escolheu a dedo. Deus escolheu a dedo vocês. Deus escolheu a dedo. Deus escolheu a dedo você, pastor. Deus escolheu a dedo você que está me filmando, vocês que estão no som aqui. Deus escolheu vocês a dedo. Você que está na sua casa, Deus escolheu você a dedo. Ele foi lá e falou assim: ó, essa geração vai viver nesse momento, vai viver em 2021, 2020, 2021.
Sabe por quê? Porque vai vir uma pandemia. E eu sei que vocês podem enfrentar esse medo. Nós seremos testemunho vivo que nós vivemos nesse tempo e sobrevivemos. Deus nos escolheu à toa. Ele escolheu a mim e você, que está aí desse lado, porque Ele sabia que Ele colocou dentro de você uma fé para vencer todo o rugido do leão, para vencer esse vírus maldito, para vencer todas as dificuldades que nós iríamos passar em 2021. Ele sabe quem Ele colocou, e Ele sabe do que Ele colocou dentro de você. Mas às vezes nós estamos sufocados pelo medo, pelo rugido do leão, e achamos que agora vai ser o nosso fim, que agora as coisas vão nos derrotar. Se Ele me colocou para passar nesta pandemia, é porque Ele acreditava em mim. Ele apostou em você, apostou em mim, que nós iríamos passar e nós iríamos vencer todo o medo. Creia nisso. O Senhor nunca deixou de ser o nosso pastor. E quando você achar que as pessoas possam estar falando, olha, mas você fez isso, você fez aquilo, você fez não sei o quê, olha por cima do ombro e fala assim: a bondade e a misericórdia de Deus me seguirão todos os dias da minha vida. Eu estou aqui por causa da misericórdia de Deus e pela bondade dEle na minha vida. Eu sou justificado. E Deus está me conduzindo a lugares santos na minha vida. Para cá, para lá. O pastor está falando, vem para cá. Não vai para lá, vem para cá. Segue a justiça de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Creia nisso. E olha só, certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Para todo sempre eu vou habitar na casa do Senhor. Creia nisso. Creia que Deus vai me levar a pastos verdejantes, que eu não temerei mal nenhum na minha vida. Creia nisso. Olha, não temerei mal nenhum. Repita comigo de novo: não temerei mal nenhum. De novo, não temerei mal nenhum. Nós vamos orar agora. Nós vamos levantar um clamor ao Senhor agora. E eu creio que algo poderoso vai ser derramado na sua casa. E você continua a declarar: eu não temerei mal algum. Se você pode se levantar onde quer que você esteja, se levante agora. Se levante. Comece a adorar o Senhor com todas as suas forças. Com todas as suas forças. Nós vemos aí que o funk, as pessoas tocam alto. Mesmo você gostando ou não gostando, eles tocam alto e faz todo mundo escutar que está ali. Faça isso aí agora. Comece a adorar ao Senhor agora. Comece a declarar aí. Põe a cabeça para fora da tua casa e coloca: eu não temerei mal nenhum. De novo, eu não temerei mal nenhum. Não é perseguição, não é afronta contra a igreja do Senhor. Porque não estão afrontando a nós que somos ovelhas, estão enfrentando e afrontando o nosso pastor. Você é tão bom. Nós somos ovelhas, mas nós temos pastor. Nós somos ovelhas, mas nós temos um pastor, e você está enfrentando o nosso pastor. Eu perder o tempo que temos. Fala: eu não temerei mal Minha algum. relevância é estar em ti, pois quando